Que é mais ou menos como se você fosse no hospital Because it's kind of like if you go to the hospital e não recebesse nenhum tratamento. and didn't receive any kind of treatment. Você tinha que sair desse hospital. Você deveria sair desse hospital. You should leave that hospital. Se você está doente e vai no hospital e não recebe nenhum tratamento, nada acontece. If you're sick and you go to a hospital and don't get any treatment, nothing's going Você to está num happen. lugar muito mal. You're in a bad Você tem place. que sair desse hospital. You have to leave that Mesma hospital. coisa quando o reino de Deus entra na nossa casa. The same thing when the kingdom of God comes into our Se ele house. entra na nossa casa e não faz diferença, If it comes into our house and doesn't make a difference, então alguma coisa é errada. there's something wrong. E sabe? Não há nada errado com o reino. And you know, there's nothing wrong with the kingdom. Porque no reino há poder suficiente Because in the kingdom, there is sufficient power para que aquilo que não é parte do reino seja colocado para fora. so that whatever is not part of the kingdom has to leave. Então qual que é o problema? So what is the problem? É que muitas vezes o reino de Deus já entrou na nossa vida. The problem is that a lot of times the kingdom of God, E eu creio que já entrou na vida de vocês. I believe the kingdom of God is in you. E por que então às vezes as coisas não mudam? So why is it that sometimes things don't change? Não mudam na nossa casa, que é a nossa própria vida, They don't change in our house and in our very na nossa lives, mente, in our mind, no nosso coração, in our heart, nas nossas ações, in our actions, nos nossos sentimentos. in our feelings. Por que às vezes o reino de Deus chega na nossa vida e fica tudo a mesma coisa? Why is it that sometimes the kingdom of God comes into our life and everything E stays the passa same? 1 ano, 2 anos e está tudo igual. 1 or 2 years go by and everything just stays the same. É porque nós permitimos que fique assim. It's because we allow it to stay Porque that way. nós não exercemos a autoridade que há no reino. Because we don't exercise the authority that we have in the kingdom. Veja o que o texto que eu li diz aí. See what the text is saying there. Jesus chegou, a mulher estava ardendo em febre. When Jesus came in, the woman had a fever. Quem é que toma a iniciativa no texto? And who is it that took the initiative in the text? É Jesus. It was Jesus. Diz que Jesus então chegou a ela e tomou pela mão e a febre deixou. It says that Jesus touched her hand and the fever left her. Então presta atenção. So pay Se attention. nós somos filhos do reino, If we're children of the kingdom, nós temos que ser como Jesus. we have to be like Jesus. Nós temos que ser as pessoas que tomam iniciativa We have to be the people that take this initiative e lançar fora aquilo que não é compatível com o reino. and cast out everything that's not part of the kingdom. Às vezes até com coisas que a gente não gosta, nós ficamos permitindo que elas continuem lá. Sometimes even things that we don't like, we allow them to continue. Eu tenho progredido nisso um pouco. I've experienced some of this. Eu estava no Peru I was in Peru, e você sabe que por muito tempo eu tenho batalhado aí com... Eu já recebi um tímpano novo que foi furado por uma infecção. you know, for a long time I received a new Tímpano. No meu ouvido. eardrum. Eardrum. E por causa da infecção, mas ela se alojou no meu osso. I received a new eardrum because of infection, Mas a infecção se alojou no osso. but the infection went into the bone, E ela tende a voltar de vez em quando. E ela tenta voltar. and it tries to come back and affect E eu me estava lá no sometimes. Peru. And I was in E Peru, de repente eu senti uma dor horrível and all of a sudden I began to feel a terrible no pain osso. in the bone. E eu falei, sai daí no nome de Jesus. And I said, get out of there in the Eu name não of aceito Jesus. infecção. I don't accept Eu infection. estou aqui para servir a Jesus. I am here to serve Não Jesus. posso perder tempo com infecção. I can't lose time with Porque an eu tenho que infection sair na chuva, na água, em tudo que é tipo de lugar. because I have to go out in places where it Eu não rains, posso all ficar com kinds of places, infecção. and I can't have an Então, infection. fora de mim. So get out of me. E por umas 3 vezes isso tentou acontecer comigo. And it tried to come back about 3 times. Aquela dor. That pain. Sabe, muitas vezes nós não discernimos as coisas. You know, sometimes we don't serve things. E a gente deixa acontecer. And sometimes we allow things to happen. E se a gente não assume uma posição, And if we don't take a position, sabe o que vai acontecer? you know what's going to A happen? doença vem. The sickness is permite. going to come. You allow it. Porque muitas vezes tem origem espiritual. Because a lot of times it has a spiritual Muitas das origin. doenças que Jesus curou tinham origem espiritual. A lot of the sicknesses that Jesus healed had a spiritual origin. Essa febre, quando Jesus toca na mulher, ela sai. When Jesus touched the fever in this woman, the fever Por left. quê? Why? Porque Jesus morreu para que ela pudesse ter saúde. Because Jesus died so that she could be healthy. Jesus morreu por você para que você possa ter saúde. Jesus died for you so that you could be healthy. Mas se a gente permitir que a doença fique lá, But we allow that e a sickness to gente, stay in us. ai, a doença, ai, tô We doente, say, oh, I'm sick. e não faz nada.
and we don't do anything. Não assume uma posição no reino. We don't take our position in the kingdom. Fica do jeito que o diabo gosta. And that's exactly the way the devil likes it. Porque ele veio para roubar, matar Because e he destruir. came to kill, to steal and destroy. Então, quando o reino de Deus chega na nossa casa, So when the kingdom of God comes in our house, não pode ficar algumas coisas como doença e outras coisas mais. there's some things that just can't stay, and one of them is Tem que sickness. sair. It has to leave. E uma outra coisa que acontece quando chega o reino de Deus na nossa casa And another thing that happens when the kingdom of God arrives in our é home, que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, the blessing of God comes over our life. não somente para a gente dizer, eu sou abençoado, olha que maravilha. Not just so we can say, oh, I'm just so blessed, it's wonderful. Ei, eu sou filho do reino, filha do reino, olha que Oh, I'm a maravilha. child of the kingdom. Tem um objetivo. There's a reason. O texto disse The text says que ela se levantou e passou a servi-los. that when Peter's mother-in-law was healed, she got up and began to serve him. O objetivo é que a gente possa servir bem o nosso Senhor. The reason is for us to serve the Lord well. Como é que aquela mulher ardendo em febre poderia servir a Jesus? How could his mother-in-law, sick with a fever, could serve Jesus? Como é que a gente doente pode servir a Jesus? How can we serve Jesus when Como we're é que a sick? gente com uma mente doente, With a sick mind, how can we com do uma it? alma doente, With a cheio de sickness in our feridas. soul and with hurts and como é que a gente wounds. vai poder servir a Jesus assim? How can we serve Jesus like this? Então ele quer nos curar, So he wants to heal para que a us gente possa servi-lo. so that we can serve him. Ele não quer ficar sendo servido por doentes. He doesn't want to be served by sick Ele não people. precisa disso. He doesn't need that. Ele quer nos colocar numa boa posição para servirmos a Ele. He wants to put us in the best position to serve him. Então ele não nos cura, So he doesn't heal us porque é só para nos curar, para que a gente diga, que bom. just to heal us so we can say, oh, this is great. Ele nos cura com um propósito, He heals us with a purpose, para servir a Ele melhor. to serve him better, Servir a Ele com liberdade, to serve him with com freedom, alegria. with joy. Você imagina aquela mulher ardendo em febre. You imagine that woman when she was Jesus burning up with fever, pega ela pela mão e ela instantaneamente é curada. and Jesus took her by the hand, and instantly she was Agora healed. pensa nela. And think about A her, alegria dela em servir a Jesus. the joy that she had to serve Jesus. Ela estava alegre. She was happy. Ela estava servindo por amor. She was serving him out of love. Sabe por que Jesus cura a gente e abençoa? You know why Jesus heals us and blesses Para que a us? gente sirva a Ele com amor. So that we serve him with love, Não por obrigação. not through obligation. Ela deve ter feito coisas para Jesus que Jesus nem estava pedindo. She must have done things for Jesus that he didn't even ask her to Por do. amor, Out of love, por gratidão. out of gratefulness. Vocês entenderam isso? You see this? Então é assim que Jesus quer que aconteça com a nossa casa. And this is how Jesus wants it to happen with our Nossa house. casa que inclui os nossos filhos, Our home includes nossa our children, esposa, nossos maridos, our spouses, os nossos bens, our things, nossos material familiares, things, como no caso de Pedro, a sogra dele, our family members, tudo. everything. Nosso corpo, Our body, nossa mente, our mind, nossa alma, nossas emoções. our soul, our emotions. Jesus quer ser servido bem. Jesus wants to be served well. Jesus não quer ser servido por pessoas, doentes, quase morrendo, servindo a Jesus. He doesn't want to be served by people that are Ele sick. quer and ser dying. servido com alegria. He wants to be served with joy. Eita. Amém? Amen? Então, por isso ele entra na nossa casa So that's why he comes into our house e ele nos cura. and he heals us. Uma outra coisa que acontece, Another thing that happens quando Jesus entra na nossa casa, when Jesus comes to our está no house versículo 16 e 17, is in it's in verses 16 and 17. é que não só a cura entra para nós, para nossa casa, It's not just that healing comes in for us in our home, mas a nossa casa se torna um centro de cura para os outros. but our house becomes a place of healing for others. Veja o que diz o texto. Let's see what the text E says. chegou a tarde, And versículo 16, that evening, trouxeram muitos endemoniados, they brought to him many who were possessed with e ele demons, meramente com a palavra expeliu os demônios and he cast out the spirits with the word e curou os que estavam doentes. and cured all who were sick. Que lugar que estava acontecendo isso? So where was this happening? Na casa de Pedro. At Peter's house. Deus tinha uma intenção para com a casa de Pedro. God had a purpose in Peter's house. Ele queria que a casa dele He wanted his house se tornasse um lugar de cura. to become a house of healing. Sabe quando nós levamos o Charles lá para nossa casa? You know, when we took Charles to our house, Eu falei para Deus, I said to God, Senhor, eu quero que a nossa casa Lord, I want our house se torne um lugar de cura. to become a place of Eu estou healing. levando o Charles para minha casa. I'm bringing Charles to my house. E a minha intenção, Senhor, And my